Os magnatas. Charles Morris. Parte 8. Crise e consolidação. Em 1871, a crise temida por Rockefeller estava próxima. A capacidade de refino tinha crescido para cerca de 12 milhões de barris ao ano, grande parte disso espalhada por centenas de pequenas empresas familiares, enquanto a produção de óleo cru era pouco mais de 5 milhões de barris. Por um breve período, os produtores se aproveitaram dos preços altos, enquanto as refinarias disputavam sua produção. O óleo cru chegou a 5 dólares por barril em 1871. Mas novas descobertas grandes logo também geraram um excesso de óleo cru. As ferrovias também estavam sob pressão. As guerras da Erie tinham desencadeado guerras de preços encarniçadas. As refinarias desesperadas continuavam a gritar por descontos e abatimentos posteriores, cada vez maiores. Ao mesmo tempo, Tom Scott estava expandindo rapidamente a Pensilvânia até Nova York e Nova Jersey, espalhando boatos sobre planos e para um poderoso setor de refino na costa leste para enfrentar Cleveland e Pittsburgh. Sem dúvida, já estava mais que na hora de uma reestruturação cataclísmica. Além de reforçar suas próprias operações, Rockefeller tinha se preparado para uma crise, reorganizando seu negócio como a Standard Oil Corporation, uma sociedade anônima em 1870. Sociedades anônimas ainda eram raras fora das ferrovias, mas sua habilidade em usar ações como moeda de aquisição fez delas um veículo ideal de aquisições. A Standard foi capitalizada a 1 milhão de dólares, 10 mil ações com valor nominal de 100 dólares, incluindo 200 mil dólares em novos investimentos, 100 mil dólares dos quais pagos no momento da incorporação por O. B. Jennings, cunhado do irmão mais novo e sócio de John William. E o resto seria captado nos 2 anos seguintes por funcionários de bancos importantes de Cleveland. As ações restantes foram distribuídas entre os sócios na mesma proporção de sua antiga sociedade. A crise eclodiu em um período incrível de 5 meses, de dezembro de 1871 a abril de 1872. Em 30 de novembro de 1871, enquanto estava em Nova York, Rockefeller ouviu falar pela primeira vez de um plano engendrado por Tom Scott e Peter Watson, na época um executivo do sistema Vanderbilt, para organizar um cartel de refinarias e ferrovias. Uma nova corporação, a South Improvement Company, SIC, de propriedade conjunta das ferrovias e refinarias, iria determinar tarifas e distribuição de fretes uniformes entre as principais linhas tronco e distribuir cotas de produção e transporte entre as refinarias participantes. Em contraste com a maioria dos acordos de pool da época, esse tentava esconder suas garras. As tarifas de frete para o transporte de petróleo seriam fixadas muito altas, pelo menos o dobro da média praticada, com quase todos os aumentos reembolsados às refinarias participantes. Para completar, os novos encargos cobrados de empresas não participantes também reverteriam aos participantes. Em suma, não participar era morrer. Apesar de Rockefeller e Flagler sempre terem dito que eram extremamente céticos em relação à ideia da SIC Rockefeller, Rockefeller assumiu o papel principal em sua venda para a indústria. Rockefeller voltou para Cleveland em 15 de dezembro
e logo propôs a Oliver H. Payne, principal sócio na Clark. Payne, a segunda maior refinaria de Cleveland, comprar o controle da Standard. Payne era um dos homens mais ricos e um dos empresários com melhores conexões em Cleveland. Os Clarks eram ex-sócios de Rockefeller no primeiro empreendimento de refino. Rockefeller estipulou que queria manter Payne como executivo, mas não haveria lugar para os Clarks. O acordo foi fechado em apenas alguns dias. Payne, que andava aborrecido com o negócio de refinarias, foi o primeiro convidado a examinar as contas de A Standard e ficou atônito com sua lucratividade. Ele concordou com um acordo envolvendo apenas ações no valor de $400 mil, representando um prêmio de boa vontade de $150 mil sobre o valor estimado dos ativos da Clark. Payne. Em duas ofertas sucessivas, em 1º e 2º de janeiro de 1872, a Standard Oil aumentou sua capitalização, primeiro para 2,5 milhões, depois para 3,5 milhões de dólares, por meio de uma emissão adicional de 25 mil ações com um valor nominal de $100. Das novas ações, 4 mil foram emitidas pro rata para os acionistas existentes, supostamente como dividendos de ações. 4,4 mil foram compradas por Rockefeller e Flagler. 4 mil foram emitidas para cobrir a aquisição da Clark Payne. E 900 foram para duas outras aquisições, uma pequena refinaria de Cleveland e uma empresa de refino e distribuição com um enfoque internacional nas docas de Nova York, de propriedade de Jabez Bostwick. Por último, 500 ações foram emitidas, o que é bem significativo, para Watson, enquanto as 11,2 mil ações restantes foram retidas para se proteger contra aquisições futuras. Ver as notas do capítulo sobre a divisão acionária da Standard. Rockefeller estava agindo com muita rapidez. Em 2 de janeiro, a SIC foi incorporada com Watson na presidência. Das 2 mil ações autorizadas, Watson ficou com 100 e era o único representante das ferrovias. A Standard ficou com 900 ações, incluindo 360 no nomes de Payne e Bostwick. Duas refinarias com direitos de propriedades interligados na Filadélfia e em Pittsburgh receberam quase todo o restante, totalizando 80 a mais do que o grupo da Standard. Após negociações, as ferrovias da Erie e as de Vanderbilt concordaram em se unir e logo determinaram a partilha do tráfego com a Pensilvânia. Rockefeller era um furacão! Ele e Watson eram os condutores-chave da SIC, organizando reuniões por toda a costa leste e em todas as regiões petrolíferas. Ao mesmo tempo, seu programa de aquisições em Cleveland entrou em extrema atividade. No fim de janeiro, ele tinha feito propostas de compra para todas as 26 refinarias de Cleveland. No fim de março, ele tinha acertado com 21. A SIC desmoronou quando as últimas aquisições em Cleveland estavam sendo fechadas. Apesar dos protestos de Scott, as refinarias sócias da SIC não queriam incluir os produtores e só com relutância chamaram as maiores refinarias da região petrolífera para participar, e elas se recusaram a se unir. Então, em fevereiro, devido a um erro de escrituração, as tarifas de frete sugeridas pelo plano da SIC foram divulgadas como se já estivessem em vigor. A região petrolífera foi tomada por choque e raiva. Houve manifestações e as pessoas saíram pelas ruas com tochas, fizeram discursos inflamados e atacaram as instalações dos participantes da SIC. Quando Rockefeller e Watson tentaram a reconciliação, foram expulsos aos gritos das salas de reunião. Pela primeira vez na história da região, e de forma ainda mais dramática,
Os produtores realmente forçaram o embargo contra as refinarias que participavam da SIC. Vigilantes noturnos mantinham na linha aqueles que estavam indecisos em relação ao embargo. No início de março, a Standard na prática estava fora do negócio e cerca de 5.000 trabalhadores das refinarias de Cleveland foram despedidos. Com Scott à frente, as ferrovias capitularam em meados de março. Cornelius Vanderbilt disse que tudo tinha sido um erro, culpando corajosamente seu filho, George McClellan, o desajeitado general da Guerra Civil, que agora era presidente da Atlantic e Great Western, negou mesmo que tivesse assinado. Jay Gould na Erie, que gostava de desmascarar as pessoas, logo enviou telegramas aos produtores com detalhes da participação de McClellan. A oferta de paz das ferrovias era uma tabela de tarifas nova e uniforme, que proibia descontos e abatimentos posteriores, anunciada em 25 de março, que basicamente acompanhava as tabelas com abatimentos posteriores no plano da SIC. As ferrovias se aferraram à sua promessa de não dar descontos por cerca de 2 semanas. A legislatura da Pensilvânia foi na mesma onda e acertadamente revogou a licença da SIC em 2 de abril. Uma semana depois, os produtores anunciaram triunfantes o fim de seu embargo. Em uma semana depois disso, a imprensa especializada revelou pela primeira vez que a Standard, para todos os efeitos práticos, tinha consolidado toda a indústria do refino de Cleveland. Até o fiasco da SIC, a maior parte das pessoas na indústria nunca tinha ouvido falar o primeiro nome de John Rockefeller. Agora, ele controlava mais de 1/4 da capacidade de refino do país. À medida que as ondas de choque reverberaram pelas regiões petrolíferas, um jornal falou sobre a Salt Improvement Company, aliás, a Standard Oil Company. Rockefeller e Flagler fizeram uma visita conciliatória quando apresentaram um chamado Plano de Pittsburgh, por meio do qual as refinarias concordariam que um preço mínimo de petróleo cru na boca de poço, desde que os campos produtores limitassem a produção aos níveis acordados. Eles podiam não estar totalmente sérios. Mobilizar produtores insatisfeitos em um embargo de 1 mês era uma coisa, mas acordos duradouros de produção estavam muito além da capacidade organizacional da região. Ainda assim, a viagem foi útil para Rockefeller, pois ele estabeleceu relações amistosas com os 2 maiores empresários de refino da região, John Archibald e Vandergrift, que estavam entre os seus críticos mais duros durante o fiasco da SIC. Rockefeller e seus sócios, por outro lado, não apareceram muito nos jornais pelos 18 meses seguintes, enquanto se encontravam em uma reestruturação completa de sua base de refino em Cleveland. A maior parte dos negócios adquiridos recentemente foi vendido como sucata, já que 24 refinarias foram consolidadas em 6 instalações grandes e modernas, projetadas com o objetivo de alcançar uma produção eficiente de toda a linha de derivados de petróleo. A partir daí, a Standard virou uma máquina de fazer dinheiro. Entre 1870 e 73, o preço da querosene em Nova York caiu cerca de 25%. A maior parte do golpe foi absorvida pelos produtores, pois o barril de óleo cru, na origem, caiu mais de $4 por barril, para menos de $2. Uma recuperação do preço dos fretes por barril foi reduzida por um adicional de 15%,
Mas a receita bruta por barril das refinarias, na verdade, aumentou em 25%. Para a maior parte da indústria, o aumento na receita mal teria reduzido os prejuízos financeiros. Para a Standard, consolidou uma vantagem lucrativa já poderosa. A maioria dos executivos teria considerado a conquista de Cleveland a grande obra de uma vida. Mas Rockefeller tinha apenas 33 anos e só estava começando. O caso dos Muckrakers contra Rockefeller. A história da Standard Oil, escrita por Ida Tarbell, baseada em sua série de 19 reportagens publicada na McClure's Magazine entre 1901 e 1903, pode ser considerada a base de todo o caso contra Rockefeller. É uma polêmica fantástica e desde então dominou a percepção de todos, que todos tinham do homem e de sua ascensão. Tarbell era uma filha da região petrolífera. Seu pai construiu o primeiro sistema de tanques para conter o fluxo que jorrava de algumas das primeiras descobertas de petróleo. E na adolescência, durante a guerra da região contra a SIC, ela orgulhosamente ouviu sair a galope para a batalha como um vigilante em defesa do embargo do petróleo. Sua história é um alto de moralidade. Os corajosos produtores e refinadores independentes da região, em uma batalha desigual e sem esperanças contra uma corporação distante, personificada por um desalmado John D. Rockefeller. Seu argumento central é que os produtores e refinarias da região tinham uma vantagem inerente sobre qualquer outro centro petrolífero, em especial Cleveland. Era o único lugar com produção e refino integrados e ainda tinha a vantagem de estar mais próximo dos principais mercados e portos do leste. Ela reconhece a excelência de Rockefeller como homem de negócios, mas insiste que ele não poderia ter superado essas vantagens a não ser trapaceando. E ela revela a trapaça no sistema de abatimentos posteriores, injustos e ilegais, que favorecia os maiores transportadores. Infelizmente, a grande força da prosa de Tarbell esconde as falhas em seu argumento. Para começar, as refinarias da região não tinham uma vantagem inerente sobre os centros mais distantes. Na verdade, era mais o oposto. As distâncias entre os poços, as refinarias e os mercados eram, na verdade, as mais curtas, como diz Tarbell, mas a vantagem dessa localização também trazia problemas, como o acesso pouco confiável a suprimento e preços de terras muito altos. Os locadores preferiram a sorte inesperada da perfuração. E o que era muito mais importante, o transporte dentro da região era muito ruim. Era uma região rústica e montanhosa. A rede de ferrovias parecia-se mais com muitos sistemas mais novos de trens urbanos projetados para transportar as pessoas entre os subúrbios e o centro da cidade. Pouco ajudava para articular por dentro da própria cidade. A luta era para acompanhar as mudanças rápidas de localização dos campos de maior produção à medida que os poços mais antigos se esgotavam e novas descobertas expandiam os limites da região. Era inevitável que o refino da região estivesse ligado a centros de produção específicos e tipicamente pequenos e subutilizados. Tarbell romantizou, sobretudo, os pequenos empresários, homens cujas vidas eram estimulantes e saudáveis e alegres, até que uma grande mão surgiu
não se sabe de onde para roubar suas conquistas e sufocar seu futuro. Mas o fato é que, com duas ou três exceções, as refinarias da região eram as menos eficientes de todas. À medida que a tecnologia de produção mudava para favorecer um processamento contínuo em larga escala e uma gama de produtos e serviços relacionados, os centros estabelecidos de refino, situados nos principais eixos de transporte, obtiveram uma vantagem incontestável. I crossed my heart and promised to give all I've got to give to make all your dreams come true. Yeah, all the world you'll never find. Olha, e ainda mais importante, hein? Tarbell não compreendeu que as grandes batalhas nas linhas de Gold Vanderbilt e Scott nunca tiveram o petróleo como principal motivador. Eram pelo domínio das rotas de tráfego de transporte de grãos para Chicago e o meio-oeste. Especialmente nos primeiros dias, o frete de petróleo era pouco mais que um lastro para um negócio muito maior do transporte de grãos. Em 1882, o primeiro ano em que há dados comerciais sobre o petróleo, a exportação de produtos agrícolas, com exceção da farinha, era mais de 6 vezes maior que a exportação de petróleo. Com a inclusão da farinha, era quase 10 vezes maior. Na época da SIC, a relação seria mais favorável ainda à agricultura. Comparar volumes de exportações, na verdade, superestima a importância do petróleo, já que as exportações eram uma fatia muito maior da produção de petróleo que de grãos. As ferrovias lamentavam em voz alta suas perdas no transporte de petróleo, e dado o estado ainda primitivo de contabilidade de custos, é provável que elas não fossem enganosas. Mas, como desde o começo eles disputaram o transporte de petróleo para utilizar a capacidade ociosa, as receitas do petróleo tinham apenas de superar os custos variáveis para serem atraentes. Uma análise cuidadosa feita pelo historiador de indústria Harold Williamson sugere que o transporte de petróleo era quase sempre lucrativo, como homens de negócios perspicazes, como Gold e Vanderbilt, teriam compreendido intuitivamente. O fato de tanto a Erie quanto a New York Central terem decidido erguer Cleveland, portanto, não foi consequência do esquema de Rockefeller. Gold e Vanderbilt estavam lutando pelo controle do comércio de grãos com o Oeste, e Cleveland era o centro natural para os seus dois sistemas. Nunca houve a menor possibilidade de eles investirem para erguer as regiões petrolíferas como um centro de transporte concorrente. A segunda parte do argumento de Tarbell, que os abatimentos posteriores eram, de certa forma, ilegais, é simplesmente falsa. Não havia lei contra abatimentos posteriores, nem em nível federal nem estadual. E eles eram prática padrão entre todas as transportadoras. Nota de rodapé. As ferrovias, sem dúvida, concordaram com os abatimentos posteriores como método favorito de descontos para maquiar o desempenho para os acionistas. Registrando as tarifas básicas como receita e os abatimentos posteriores como custos, em vez de um redirecionamento de receita, as ferrovias podiam inflar o crescimento de sua receita. Alguns estados, Granger, no meio-oeste, mais tarde aprovaram leis anti-abatimentos posteriores, mas a maioria delas foi rapidamente revogada quando as ferrovias reagiram com aumentos de preços. De qualquer forma, elas só se aplicam ao transporte interestadual. Fim da nota de rodapé. Tampouco eram especialmente secretos. As ferrovias lutavam para evitar que alguns abatimentos posteriores fossem revelados por motivos óbvios, mas reconheciam sem problemas
e com a mesma frequência reclamavam da generalização da prática. Tampouco é verdade, como se costuma afirmar, que os abatimentos posteriores violaram a lei costumeira contra contratos de restrição ao comércio. Em primeiro lugar, segundo a lei costumeira, contratos com cláusulas de restrição ao comércio não eram criminosos. Simplesmente não eram válidos, o que é bem diferente. Nota de rodapé. Quando estava na Corte de Apelações Federal, William H. Taft, futuro presidente e presidente da Suprema Corte, escreveu que contratos de restrição ao comércio, em geral, não eram contra a lei, como se fossem criminosos, mas eram simplesmente inválidos e não eram reconhecidos pelas cortes. Depois de se transformar em magnata do aço, por exemplo, Andrew Carnegie podia entrar e, em seguida, violar para fixar preços de frete sem se preocupar que seus sócios o processassem. Mas os acordos em si não eram ilegais, até o Sherman Act de 1890. Da mesma forma, os tribunais também relutaram em aplicar as restrições contratuais sobre a alienação de terra, mas elas não eram ilegais e as partes estavam livres para respeitá-las. A suposta criminalidade dos contratos de restrição de comércio, do ponto de vista da lei costumeira, é repetida pelos mesmos historiadores, normalmente cuidadosos, mas, pelo que eu sei, apenas em conexão com Rockefeller. Em contraste, historiadores e contemporâneos costumam louvar pessoas como Albert Fink, que vigiava os pools ferroviários mais importantes da época, que eram evidentemente contratos que restringiam o livre comércio. Os de Fink, além do mais, eram projetados para elevar os preços, enquanto a pressão de Rockefeller sobre as ferrovias tinham a tendência de forçar a redução dos preços. Fim da nota de rodapé. Say some vows, spread their wings, settle down to just what they need, living on love. She don't care about what's inside you. She just likes what Em segundo, a predisposição firme dos tribunais elisabetanos contra os pactos de restrição à concorrência tinha cedido espaço para uma atitude muito mais branda. Como exigia uma civilização em progresso, segundo uma autoridade britânica. Os tribunais britânicos geralmente reconheciam tais acordos enquanto eles fossem razoáveis. E, em particular, nem os tribunais, nem o parlamento viam nada de errado em cartéis de preço que não tinham como objetivo elevar preços ou aniquilar a concorrência em detrimento do público. A lei de ferrovias britânicas proibia apenas a concessão de preferências ou vantagens ilegais ou exageradas. Uma regra que parecia admitir a maioria dos descontos dados à Standard, já que eles geralmente refletiam uma sólida base econômica, como garantias de volume. De qualquer forma, é especialmente enganador sugerir que o direito costumeiro fornecia diretrizes claras para o acerto de novas questões nos Estados Unidos, quando a legislação antitrust, Sherman, foi aprovada em 1890. Todos concordaram que ela incorporava o direito consuetudinário, mas levou 20 anos de decisões divididas na Suprema Corte Americana, em geral registrada em pareceres e discussões inflamadas, para se chegar a um consenso sobre o que era o direito costumeiro. Finalmente chegou-se a uma decisão favorável à posição de razoabilidade da Suprema Corte no caso da liquidação forçada da Standard Oil em 1910. Abre aspas. Escreve a Corte. Em um período muito remoto, todos estes contratos de restrição ao comércio eram considerados ilegais, mas no interesse da liberdade dos indivíduos em estabelecer contratos, essa doutrina foi modificada para que uma restrição contratual só fosse considerada nula quando contermina com o reino. Fecha aspas. Em outras palavras,
Restrições razoáveis sobre o comércio estariam à altura das exigências até que chegassem perto de um verdadeiro monopólio. Juízes progressistas como Oliver Wendell Holmes Jr. e Louis G. Brandeis buscavam rejeitar completamente os princípios de direito consuetudinário, porque estes costumavam ser uma máscara para esconder preconceitos judiciais correntes. Por fim, o argumento que abatimentos posteriores, mesmo se ilegais, eram antiéticos, perde o sentido. Eram descontos legais negociados com fornecedores poderosos em benefício dos acionistas. Muitos achavam que os abatimentos posteriores eram errados, mas não conseguiram traduzir seus pontos de vista em leis. A pressão para uma regulamentação de transportes comum finalmente ganhou terreno em 1887, com a aprovação do Interstate Commerce Act, e a determinação federal das tarifas se tornou realidade em 1906. A experiência foi finalmente abandonada nos anos 1970, quando economistas chegaram quase ao consenso de que a regulação resultara apenas em tarifas mais altas e serviços insatisfatórios. Ninguém defendeu que as tarifas reguladas eram a alternativa mais ética. Entretanto, há outras questões éticas relacionadas à aquisição das refinarias de Cleveland por Rockefeller. Ele pagou preços justos? E quão importante e quão irregular foi a pressão da SIC? As reclamações mais fortes sobre os preços de Rockefeller vieram de homens que receberam menos do que haviam investido. Hoje vemos isso como normal, mesmo para negócios que não foram destinados ao ferro velho. Pressupomos que um novo avanço tecnológico importante, como nas telecomunicações ou na internet, vai gerar o surgimento de muitas empresas, seguido por uma consolidação dura, à medida que surjam os vitoriosos. Os homens de negócio da era de Rockefeller, entretanto, davam muito mais valor à estabilidade. O retorno justo de uma empresa existente era semelhante a um direito à propriedade. Ou, como defendeu um congressista influente, todo homem no negócio tem um direito legal e moral, a obter um lucro justo de seu negócio e de seu trabalho. I'm not done. Rockefeller assumiu a visão moderna. O jogo em Cleveland estava terminado, especialmente depois da fusão com Penny. Rockefeller considerava quase todas as suas aquisições muito ineficientes. Não fazia segredo de que iria fechá-las. Do seu ponto de vista, pagar qualquer coisa por elas foi um ato magnânimo. Ele o fez. Parece, sobretudo, para economizar tempo, pois estava marchando adiante em ritmo acelerado. Quanto mais rápido e limpa a reestruturação, mais rapidamente ele poderia seguir para a arena seguinte. Todas as provas indicam que seus preços foram baseados em avaliações justas, ao que parece escrupulosamente justas, dos ativos comprados. Muitos dos que venderam reconheceram que os preços foram razoáveis, e aqueles que seguiram o conselho de Rockefeller e aceitaram ações da Standard, em geral, ficaram bastante ricos. Apesar de Tarbell deplorar uma aquisição similar de Rockefeller das refinarias da região petroleira alguns anos mais tarde, nem mesmo ela alegou preços aviltantes. Sua reclamação é que, apesar de as refinarias talvez terem recebido grandes somas de dinheiro, elas perderam um modo de vida valioso. Não se sabe se os empresários do refino, que acabavam de ficar ricos, iriam concordar. Rockefeller usou a ameaça da SIC para exercer pressão sobre os vendedores? Sem dúvida. A ameaça era antiética? Nesse caso, parece que sim.
Lembre que o método tradicional de coação da SIC era que, se uma refinaria não se unisse, não receberia os abatimentos posteriores da SIC, e os abatimentos posteriores a que teria direito seriam pagos a outros membros da SIC. É difícil imaginar que a segunda cláusula passasse, mesmo em um teste simples de direito costumeiro, sobre sua razoabilidade. As ferrovias, entretanto, insistiam que, como todas as refinarias eram bem-vindas à SIC, na verdade não haviam discriminação. Mas isso não era verdade. Todo o objetivo da SIC era reduzir e racionalizar a capacidade. Então não faria sentido admitir pequenas refinarias, a menos que elas concordassem em fusões com seus poderosos irmãos maiores. A SIC sempre teve o objetivo de servir como tática de pressão, como alega Tarbell. Tampouco há como defender a doação secreta de ações da Standard a Peterson Watson, o presidente da SIC. Foi uma doação considerável, com um valor nominal de $50.000, ou cerca do mesmo que Rockefeller estava pagando por duas refinarias de tamanho modesto. Como sem dúvida Rockefeller e Watson esperava, refinarias que desejavam uma opinião independente sobre uma oferta de compra costumavam procurar o Watson. Um bom teste de comportamento antiético é o fato de você ter vergonha que ele seja conhecido. Quando perguntaram a Rockefeller sob juramento se o Watson tinha ações da Standard, ele mentiu. É muito duvidoso que o acordo corrupto com Watson afetasse o resultado final em Cleveland, mas ainda assim Rockefeller tinha boas intenções para ficar embaraçado por sua causa. No fim das contas, apesar de haver muitos esqueletos no armário de John Rockefeller, ele não era um bandido ou um fraudador, nem um manipulador de ações como o jovem Jay Gould. A maior parte das acusações contra ele foram por violar os padrões desejados pelos reformadores, não o que realmente eram. A melhor analogia com o presente pode ser a Microsoft, de Bill Gates. Ele e sua equipe jogaram muito pesado ao longo dos anos, muitas vezes andando nos extremos dos limites da lei. Mas eles também foram os primeiros a entender a oportunidade global para software de microcomputadores e executaram sua estratégia de forma brilhante. Como um batista devotado, Rockefeller deve ter mantido longas conversas com Deus acerca do perjúrio sobre Watson e suas outras más ações. Mas seus delitos não foram os motivos que o levaram a dominar sua indústria. Ele ganhou porque era o mais rápido em compreender e o mais mortal na execução que todos os seus contemporâneos. Early morning rain, and though the lightning happens hurricane, I still heard you whisper my name. Carnegie escolhe uma carreira. Break a heart of stone to tears. I heard peace ring like an anthem through the years, and I heard hatred. Durante os anos em que Gold esteve nas manchetes com suas guerras da Erie e o Gold Corner, Rockefeller estava executando a primeira fase de seu processo de tomar o controle da indústria do petróleo, Andrew Carnegie estava pulando de um lado para o outro, como se estivesse testando os limites de seu talento. Uma simples lista de suas atividades dá uma ideia. Em 1865, no ano em que ele deixou a Pensilvânia, tinha recapitalizado o investimento original em vagões dormitório, reorganizara duas siderúrgicas transformando-as na Union Iron Mills e organizara a Keystone Bridge Corporation. Durante uma viagem de 9 meses pelo mundo, em 1865, parte de sua busca permanece por um verniz social. Ele conheceu processos para revestir de aço os trilhos de ferro e, quando voltou para casa, abriu uma empresa para fazer experiências com o novo aço Bessemer. Nesse momento, sem sucesso.
Conforme a concorrência entre sua empresa de vagões dormitório e o intruso George Pullman esquentava, ele negociou um joint venture complicada para conseguir um contrato importante com a Union Pacific. Resolveu uma disputa litigiosa de patentes e realizou uma fusão das empresas em 1870. Ele entrou no negócio de telégrafo em 1867. Fez uma fusão com a muito maior Pacific e Atlantic Telegraph Corporation. Assinou contratos importantes com a Pensilvânia, entrou no negócio de construções de linhas de telégrafo e, por fim, vendeu suas ações de empresa de telégrafo para a Western Union. Um negócio do qual ele e alguns amigos de informação privilegiada, como Tom Scott e Thomson, saíram-se muito melhor que o acionista médio. Em todos esses acordos, Carnegie entrava com pequenas quantias. Então atacava todas as forças quando via uma oportunidade para aumentar a escala, reorganizando, reenergizando e recapitalizando, quase sempre emergindo como principal acionista. Ele também estava se tornando um talentoso vendedor de títulos. Em 1870, com grande facilidade, tinha se tornado um importante banqueiro de investimentos para a Pensilvânia, estruturando várias transações criativas e movendo-se com facilidade entre as principais casas de investimentos europeias, como a J.S. Morgan, o Barings e o Susbecks de Frankfurt. Talvez o projeto mais famoso de Carnegie tenha sido a ponte St. Louis, que cruzava o Mississippi em um vão único de 152 metros de ferro e aço, sensacional e arquitetônico, nas palavras do grande arquiteto Louis Sullivan, que viu a ponte pela primeira vez quando menino. A ponte era especialmente notável por ter sido a primeira vez que caixões pneumáticos foram usados nos Estados Unidos para realizar a fundação dos pilares, um precedente que ficou ainda mais famoso quando seguido pelos Roeblings, Petty et Fils, na construção da ponte do Brooklyn, uma década mais tarde. Os caixões eram enormes torres ocas, de concreto, sustentada por lâminas de ferro. Eles eram rebocados até o local onde seria construído um pilar, afundados e fixados no fundo. Uma área de trabalho coberta e hermeticamente fechada no pé da caixa era enchida com ar comprimido para evitar que a água penetrasse no fundo. Trabalhadores desciam por uma escada, entravam por uma câmara pressurizada e, quando escavavam, a lama e os sedimentos eram levados para cima através de outra câmara. Repórteres ficaram pasmos com as estranhas condições de trabalho nas caixas, muito abaixo da água. O ambiente, com ar comprimido, era fétido. Os achotes tinham um brilho estranho e flamejavam de maneira imprevisível. E o tempo inteiro havia o risco de uma inundação repentina provocada por uma falha na compressão. Em profundidades de cerca de 15 metros, os trabalhadores começaram a sofrer uma doença misteriosa e extremamente dolorosa, o que hoje chamamos de doença de descompressão. Como nenhum médico havia visto aquilo antes, decidiram que era culpa do hábito de beber dos homens. No conjunto, o mal da descompressão matou 16 operários. A organização do projeto da ponte St. Louis é um belo exemplo dos métodos de Carnegie. Pontes ferroviárias eram empreendimentos arriscados, normalmente financiadas pela venda de títulos, que eram reembolsados pelos empréstimos das ferrovias. A St. Louis Bridge Corporation, principal acionista Andrew Carnegie, sócios capitalistas Tom Scott e J. Edgar Thomson, fechou o contrato da St. Louis
em 1867, principalmente por sua habilidade em negociar um empréstimo de longo prazo com a Pensilvânia. A companhia financiou o projeto e também supervisionou a construção na base do custo total mais 10%. A construção em si ficou a cargo da Keystone Bridge Corporation, que tinha excelente reputação de construtora de pontes, principal sócio de Andrew Carnegie, sócios capitalistas Scott e Thompson. O contrato da Keystone também era de custos mais 10%. Descendo um pouco mais na cadeia, a Keystone comprou ferros usados nas estruturas e praticamente todo o restante do suprimento de ferro da Union Iron Mills, principal proprietário Andrew Carnegie. Por último, o banqueiro de investimento da St. Louis Bridge Corporation era um certo Andrew Carnegie, e ele ganhou uma bela comissão pela colocação dos títulos na ponte com Junius Morgan, que ficou bem impressionado com a perspicácia e vigor de Carnegie, depois saindo em viagem para vendê-los a investidores. O acordo da St. Louis não foi de forma alguma um dos mais complexos que fez. Em outro negócio da construção de uma ponte no Mississippi, mais ou menos na mesma época, seu irmão mais novo, Tom, que estava se tornando um sócio importante, protestou porque havia muitas entidades envolvidas das quais nunca ouvira falar. Outro sócio disse que ele não devia se preocupar, todas elas pertenciam a Andy. No caso da ponte de St. Louis, Carnegie pôde realmente ter ganho seus níveis múltiplos de compensação. O gênio local da ponte foi o capitão James Eads, um engenheiro autodidata brilhante, que costumava estar esplendidamente certo ou desastrosamente errado. O sócio operador de Carnegie na Keystone, Andrew Kloman, era um construtor de pontes extremamente talentoso, que preferia um projeto bem mais leve e simples. Depois de uma série de discussões com Eads, Kloman simplesmente foi embora. A Keystone tinha vários outros contratos para concluir pontes e deixou que Carnegie cuidasse de seu problema, o que exigiu todas as habilidades pessoais afiadíssimas de Carnegie. Eads estava certo em relação às caixas, e estava certo em usar aço nos elementos da superestrutura submetidos a maior pressão. Mas a ponte foi construída de maneira extremamente complicada e foi finalizada com anos de atraso a um custo muito acima do previsto. Na primavera de 1873, um Junius Morgan, desesperado, respondeu a um relatório de acompanhamento típico, exageradamente positivo, de Carnegie. Ficamos satisfeitos em saber que há alguma perspectiva de que a ponte de St. Louis possa ser aberta ao tráfego ainda este ano. Temos ouvido essa mesma história nos últimos 3 anos. Portanto, não devemos alimentar esperanças fortes demais de terminar aquilo porque esperamos ansiosamente há anos. Carnegie deixava Junius assustado. Ele era a porta de acesso à casta de divindades que gastava quantias de dinheiros capazes de abalar o mundo. Ser repreendido desta forma deve ter incomodado muito o pequeno escocês. A situação piorou. A empresa ficou sem dinheiro no outono e Carnegie teve de arranjar mais um financiamento por meio de Pierpont. A antipatia mal disfarçada entre os dois pode ter nascido dessa primeira transação. Junior sempre gostou de Carnegie, mas é possível imaginar Pierpont rejeitando com aspereza as histórias do escocês quando apresentou seus termos. O dinheiro veio em 2 parcelas. A segunda delas só seria liberada se o vão estivesse pronto até 18 de dezembro. As equipes, por muito pouco, não perderam o prazo. Um lado do vão estava muito desalinhado e eles lutaram por semanas para conectá-lo, obtendo sucesso só no dia em que o financiamento estava previsto para expirar.
Pierpont já tinha demonstrado ser um banqueiro que podia cancelar financiamentos sem qualquer simpatia. Se não tivesse recebido a segunda parcela dos fundos, a ponte St. Louis estaria arruinada e provavelmente todo o resto dos empreendimentos de Carnegie estaria ameaçado. Em 4 de julho de 1874, a ponte foi inaugurada com grande festa e todas as contas com as várias empresas de Carnegie foram liquidadas. Os obrigacionistas, portadores de títulos de dívidas, não se saíram tão bem, pois a empresa entrou em insolvência logo no ano seguinte. Os Morgan encontraram uma saída para seus investidores em 1881, fazendo um leasing da ponte para Jay Gould. As negociações foram muito difíceis, e quando Pierpont finalmente enviou um telegrama para seu pai com os termos, Júnior respondeu laconicamente: Acho que o Sr. Good exerceu a sagacidade habitual. e disse aos seus obrigacionistas que os termos foram Um pouco menos favorável do que ele esperava. Still anything you please. Myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be working out on me today. But don't tell my heart. Carnegie pode ter pressentido que andava abusando da sorte. A ponte St. Louis, por pouco, não se transforma em um desastre financeiro. Ele e Scott também tinham sofrido um grande revés com a Union Pacific, a ferrovia transcontinental. Scott tinha sido convidado para ser presidente e usou Carnegie para conseguir um inteligente financiamento em Londres, pelo qual Carnegie ganhou ações e um assento no conselho. Pode ter sido, até aquele ponto, o momento de maior orgulho da vida de Carnegie. De mensageiro de telégrafo a diretor em tão pouco tempo. Então, quando as ações subiram, ele vendeu a maior parte de seus títulos em carteira e fez um lucro rápido. O resto do conselho foi pego de surpresa quando descobriu a venda e exigiu a renúncia de Scott e Carnegie. É bem possível que Carnegie tenha sido pego igualmente de surpresa ao descobrir que havia regras de negócios além daquelas predatórias que ele aprendera com Scott. Ao mesmo tempo, sua carreira na Pensilvânia estava claramente se esgotando. Com a exceção de seu investimento em campos de petróleo, sua fortuna fora construída sobretudo com o fornecimento de bens e serviços para a Pensilvânia. As empresas de Carnegie sempre foram fornecedoras de alta qualidade e alto desempenho, mas sua verdadeira vantagem veio com as posições internas de Scott e Thompson. Mas os mesmos padrões dos diretores que haviam pego a ele e a Scott a descoberto na Union Pacific também estavam se espalhando para a Pensilvânia. Os diretores da Pensilvânia, no rescaldo das pressões das guerras da Erie, realizaram uma revisão operacional completa e tiveram uma surpresa desagradável com as atividades extracurriculares de seus executivos. Não eram apenas Thompson e Scott. Outros administradores importantes seguiam a mesma prática, investindo na fábrica de freios a ar de George Westinghouse, por exemplo. Eles receberam a ordem de parar, em termos bem claros, em 1874. Os executivos podiam aceitar ou pedir demissão, como alguns preferiram fazer. O relatório foi particularmente duro com Scott por má conduta na administração fiscal e também por seus conflitos de interesse. Provavelmente ele estava à beira de ser demitido. Por mais ultrajantes que algumas vezes fossem, esses conflitos não são mais compreensíveis como remanescentes dos primeiros anos da construção de empresas nas décadas de 1840 e 1850. Nessa época, ferrovias jovens costumavam encorajar seus executivos a dividir o risco do investimento em novas tecnologias. Nota de rodapé. Naomi Lamoureux, especialista em história empresarial, fez uma correlação entre o uso de informação confidencial nos negócios do século XIX com a escassez de informação sobre negócios.
A disposição de um Tom Scott em co-investir com a sua empresa era um bom sinal do mercado. Na verdade, um substituto para a informação. Fim da nota de rodapé. Pois é, só quando as ferrovias ficaram muito mais ricas e poderosas durante a Guerra Civil, a divisão de ricos transformou-se em divisão de lucros. Na Pensilvânia, pelo menos, a era verdadeiramente sem lei durou cerca de apenas 10 anos. Outras ferrovias, com variados graus de entusiasmos, aos poucos seguiram o mesmo caminho da Pensilvânia e adotaram códigos de condutas para seus próprios executivos. Nessa época, Carnegie já tinha fundado sua nova religião. Durante uma viagem de venda de títulos à Inglaterra em 1872, ele visitou as siderúrgicas gigantescas de Birmingham e Sheffield. Lá foi a escala industrial que fez seu coração bater, sem resmungos de aposentadoria precoce. O projeto de vida de Carnegie para os próximos 30 anos subitamente ficou claro. Entretanto, a confiança de todos os homens de negócio estava prestes a passar por um teste difícil no grande crash de 1873. Obrigado pela presença, meu jovem magnata! Te encontro no próximo capítulo. Valeu! Uhul! Arriba, 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 arriba.